Oi, senhores, tudo bem? Nesta sessão vamos falar um pouco sobre o análise de momento. Análise de momento, ou balanço de momento, balanço de quantidade de movimento. Tudo referente a isso, tá? Tudo referente ao balanço de forças, tá? Lembrando que esse é capítulo 6 do livro de Mecânica dos Fluidos do Senju, né? Tá bom? Deixei alguns exercícios sobre isso, capítulo 6, na lista M3, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre o tema, tá? Com um livro aqui do lado, para não enrolar muito, já que vocês vão estar acompanhando. Então, basicamente, essa parte é uma continuação, né? Lembra que a gente estava falando antes do que? A gente estava falando do quê? Do balanço de massa. A gente falou da conservação da massa. Chamar CM. Conservação de energia. Chamar CE. E agora vamos falar justamente da conservação da quantidade de movimento ou de momento, né? Momento linear. De movimento. O momento linear tem também, depois nessa final do capítulo, tem a conservação da quantidade de movimento angular. Angular. Então, o momento angular tanto faz. Então, o que seria basicamente? Seria um balanço de forças, tá? Seria um balanço de forças. No capítulo se fala um pouco da lei de Newton, de conservação. Como eu falei, esse daqui é basicamente um balanço de forças. E está baseado no quê? Na segunda lei de Newton, né? Que seria soma de forças igual a massa vezes aceleração, que você já conhece, né? Segunda lei de Newton, né? Essa lei que você já conhece. Então, ninguém está inventando a roda, é tudo que você já conhece, né? Bom, aqui fala um pouco sobre a segunda lei de Newton, as forças, tudo que você já tinha feito, né? Fala a equação do momento angular, aqui vem a parte do momento angular, né? Momento angular com relação a eixo X, tem um momento de inércia. E depois fala do volume de controle, alguma coisa que a gente tinha feito, né? Sempre escolher a volume de controle, a região do fluido, não toda essa parte, só do fluido, né? E escolher sempre duas superfícies de controle, 1 e 2, como a gente escolhia na equação de energia, sempre baseado no que? Em que tenha mais informação e ou que seja mais fácil de ter os dados, tá? Sempre procurar duas superfícies de controle ou mais, cujas informações seja mais fácil de obter, onde consiga a gente cortar alguma coisa, sempre que seja mais fácil, tá? Ele fala um pouco dos exemplos aqui, dá uns exemplos. E aqui fala das forças que tem no volume de controle. Então, basicamente, essas forças aqui, esse daqui, tem dois tipos de forças, tá? Vamos utilizar dois tipos de forças. Tem as forças superficiais, forças de superfície, na área, que estão passando pelas superfícies de controle, que seria basicamente o quê? Pressão, seria o atrito também, viscosidade, né? Força viscosa, atrito. Mas, então, aqui a gente só vai considerar a pressão, tá? Somente a pressão, por quê? Lembra que escoamento, vou fazer um exemplo aqui, tá? Para vocês, se vocês lembram um pouco. Lembra que eu falei que o escoamento tem um perfil assim, né? Por exemplo. Tá meio feio, mas tá valendo, tá? E também lembra que eu falei que nesse perfil, vou fazer um melhorzinho, tá bom? Lembra que entre duas camadas de fluido tinha um atrito, né? Tanto para essa camada de fluido, vamos desenhar as partículas aqui. Bom, basicamente, para esse fluido, com relação ao outro, outro estava puxando para frente, né? E com esse fluido está puxando para trás, né? E essas duas partículas agora, esse de cima tem mais velocidade. Vou aumentar um pouco aqui. Esse de cima tem mais velocidade. Então, o que significa? Que essa partícula está sendo puxada para frente e a de cima está sendo puxada para trás, né? Com a mesma intensidade. Somente a diferença de velocidade, né? Com a equação que vocês já conhecem, que seria essa daqui, né? Tal igual mi du dv, né? A gente tinha feito dy, perdão. A gente tinha feito na viscosidade, força viscosa. Só que assim, esse atrito a gente não considera por quê? Porque essa força com essa força se anula. Então, a gente não considera atrito. Nas forças de superfície a gente considera pressão. Tá bom?
Forças superficiais seria a pressão, tá? Então aqui, agora no caso das forças de corpo, tem outro caso também, forças de corpo. A gente chama de FB, em inglês, né? Body Forces. Força superfície é a mesma coisa. Mais força superfície. Então, força de corpo que a gente tem? Força de corpo tem o peso, por exemplo. O peso, que era mg, né? E que depende da massa, basicamente, volumétricas. Forças volumétricas seriam essas aqui, tá? E outro tipo de força seria força química, eletromagnética. Vamos colocar aqui. Força eletromagnética, tá? Que nesse caso a gente não vai considerar, porque na maioria dos casos a gente não tem. Então, basicamente, para ser simples aqui, a gente vai considerar o quê? Força de corpo, peso, força de superfície, a pressão. Eu vou explicar como que faz isso, tá? Com um exemplo ali resolvido. Então, basicamente, essa soma de forças seria o quê? Soma de forças seria igual a força de superfície mais as forças de corpo, tá? Está em todos os livros, você vai ver. Aqui, força volumétrica e força de superfície. Tá bom? Pode colocar assim também, força volume e força de superfície. Para que não se confunda, tá? Aqui seria basicamente o quê? A pressão. E aqui seria o quê? O peso, tá? Pronto. E não esquenta mais a cabeça. Ele fala força gravitacional, e justamente o que a gente está fazendo, né? Não tem nada demais, tá? Faz o tensor de tensões, usando sensores, etc, etc. Então, continua falando da força do corpo, força de superfície. Ele explica com mais detalhe, obviamente, né? E agora vem para a equação de momento, né? Basicamente, o que era a força? Como eu tinha falado, né? Como eu tinha falado aqui, soma de forças igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração pode ser escrita assim, né? Variação da velocidade com relação ao tempo, né? E esse daqui como que se chama? Se chama quantidade de movimento. Massa vezes velocidade, quantidade de movimento, o momento, né? Tá bom? E ele faz essa análise, né? Faz a integral aqui, faz o momento, faz uma equação de forma integral que tem todos os livros, tá? Basicamente esse primeiro termo seria o quê? Esse primeiro termo seria esse termo aqui, tá? Lembra nossa equação de massa como que era, né? Nossa conservação da massa era assim, né? Diferencial da massa, do volume de controle, com relação ao tempo. Isso vai ser igual a soma das variações mássicas na saída menos soma das variações mássicas na entrada igual a zero. Essa era a nossa equação da conservação da massa, né? Da energia também tinha uma forma, só que como a gente simplificou, ficou assim, né? Pressão 1 por G mais V1 quadrado por 2G. A gente simplificou porque era isotérmico, né? Vocês vão ver no capítulo 5, eu já tinha visto no capítulo 5 isso aí. Mais E1 menos HL, adicionou as variações de energia com perda de carga, mais H bomba, se tinha bomba, menos HT, ou P2, mais V2 quadrado por 2G, mais E2, né? Eu tinha visto isso aqui, né? Como eu falei, esse daqui é a conservação da massa, conservação de energia. E agora a quantidade de movimento é similar, tá? Sem ter essa simplificação que teve a conservação da energia, vai ser similar. Então vai ser o quê? Se você observa, vai ser uma coisa assim. Conservação da massa, vezes a velocidade. Tudo isso no volume de controle. Tá bom? O que mais? Vai ser mais a soma do momento da variação mássica na saída, menos soma dos momentos da variação mássica na entrada. E igual, nesse caso, soma de forças. Deixa eu apagar aqui só. Tá bom? Da variação mássica na entrada, igual. Então, essa parte similar. Então aqui, variação mássica vezes a velocidade. A única diferença é que tem o fator velocidade, tá? Quando chega em movimento, né? E aqui, soma de forças. Que seria força superficial e uma força de corpo. Então seria basicamente essa nossa equação, tá? Seria a nossa equação essa daí. Tá
bom? Então é similar aqui, a única diferença é que tem a velocidade, né? Então, se você observa, aqui tem um vetor, né? Então a gente vai trabalhar em eixos, né? Vai trabalhar em eixos. Como que eu trabalho em eixos? Toda essa equação, vamos trabalhar em eixos, né? Tá bom? Uma trabalhar nos eixos, por exemplo, né? Que a gente conhece, x, y, z, né? Para cada eixo eu vou ter uma equação da quantia de movimento. Às vezes você vai ter somente em x, se for unidimensional, né? Somente uma direção. Às vezes você vai ter em duas direções, em duas dimensões, x e y. Então tem que aplicar, né? Como que aplicaria isso? Assim, né? Conservação da quantia de movimento em x seria assim, né? Variação da massa de controle com relação ao tempo, mais soma das relações mássicas na saída, menos soma das mássicas na entrada, igual. E aqui adiciona as velocidades, né? Aí está falando em forma vetorial. A gente nunca vai utilizar a forma vetorial, né? Sempre vai utilizar a forma escalar, né? Velocidade em x, velocidade em x. E aqui, soma de forças somente em x, né? Faz separado. Bom, e como que faria para eixo y? Similarmente, tá? Conservação da quantia de movimento em y vai ser igual a quê? Variação no volume de controle com relação ao tempo, mais soma das relações mássicas na saída, menos soma das relações mássicas na entrada, igual. Do mesmo jeito, tá? A gente aplicou com outra cor para não se confundirem. Então aqui, aplica somente com a componente da velocidade em y, e a soma de forças em y aqui. Essa seria a quantia de movimento, tá? Se for em bidimensional. Vamos usar somente bidimensional nessa parte, tá? Então não esquentem a cabeça. Vai aplicar as duas equações se for necessário, ou somente em x ou somente em y, de acordo com o problema te peça. Tá bom? Aqui fala exatamente isso, né? Faz casos especiais. Só outra forma vetorial, tá? É a mesma coisa. Às vezes aqui vai ter um fator de correção. Se depende do fator de correção, somente vai ter um beta. Vou colocar outra cor aqui. Vai ter um fator de correção. Basicamente seria um fator de correção aqui, um beta. Para todos os componentes do momento, tá? Beta. Basicamente seria isso. Tá bom? Agora, o que você mais poderia fazer, né? Deixa eu só mexer aqui. Beta aqui, né? Beta vai ali, né? Multiplicando tudo, tá? Seria uma constante, basicamente. Uma constante só multiplica aqui. O que você pode entender aqui, né? O que você pode entender? Vamos por partes, tá? O que seria esse termo? Deixa eu tirar aqui só, colocar a canetinha. O que seria esse termo, basicamente? O que seria esse primeiro termo? Os dois são similares, né? O que seria esse primeiro termo? O que seria? Basicamente seria o quê? Também, o que seria esse primeiro termo? O que seria esse terceiro termo? O que seria esse daqui, né? O que seria esse quarto termo? Basicamente seria o quê? Esse primeiro seria basicamente a variação, deixa eu tirar aqui, a variação da força do líquido, do fluido, dentro do volume de controle, tá? Com relação ao tempo, né? O momento, na verdade, a variação do momento, tá? Tá bom? Vai ter em newtons essa variação de momento. O que seria essa parte aqui? Seria a força do fluido que entrando, tá? A força do fluido entrando, aqui seria a força do fluido saindo. Tipo, por exemplo, se você tem um jato, aqui inclusive dá uns exemplos, se você tem um jato saindo, o que seria essa força saindo, né? Aqui, a força do jato. Se você lembra quando você coloca, por exemplo, a mão na mangueira de casa, você coloca a mão na mangueira e você vai ter uma força, né? Vai sentir uma força na mão, né? Vai sentir uma força na mão. Essa força justamente é essa daqui, né? Esse momento que faz o fluido, essa força que faz o fluido na hora que sai e na hora que entra, tá? Perdão, aqui é o contrário. Aqui saída e aqui entrada, tá? Então, e aqui seria a soma das forças da pressão e do peso, né? A gente vai ver com calma ali. Então, por enquanto, seria essa equação, tá? Não sei, eu tenho bem escrito, mas vocês escrevem no caderno ali. Tá bom? Aqui faz um caso especial. Justamente a equação que eu escrevi, né? Saída menos entrada. Soma de força, saída menos entrada. Que seriam esses dois termos, né? Lembra que são vetores, então se aplica em cada eixo, né?
São simplificações basicamente, né? Em x, justamente o que a gente está fazendo agora. Se a vazão máxima é constante, não tem variação no tempo. Por enquanto a gente vai considerar justamente essa equação, né? Vamos considerar que temos variação no tempo, que às vezes pode ter, né? E como é uma equação vetorial, a gente vai ter que utilizar o quê? Descomposição vetorial, né? Por exemplo, né? se na saída, por exemplo, na entrada, né? O que acontece se a velocidade dos cometas está saindo? Está saindo para lá, por exemplo. Como que a gente faz então? A gente vai ter que decompor, né? Essa velocidade vai ter que decompor aqui e aqui, né? Certo? E esse seria o quê? Esse seria a velocidade em y e esse seria a velocidade em x. Esse seria a tua vetor velocidade, tá? Você quer decompor, né? Teta. Se for teta, esse seria igual a quê? V, tá do lado do ângulo, cosseno de teta. Esse seria o quê? V seno de teta, né? Em y, né? De frente para o ângulo, seno, do lado do ângulo, cosseno, tá? O cateto do lado do ângulo, cosseno, na frente o cateto da frente do ângulo, seno. Tá bom? Então, desse jeito a gente vai decompor. Vamos fazer a decomposição. Então, lembra que a vazão máxima é um escalar, tá? Então, ele não tem sinal. Ele só tem um número, um valor, tá? Ele é escalar, não tem sinal positivo ou negativo. Mas o sinal negativo ou positivo a gente vai enfiar aqui, né? Aqui que está o sinal positivo, nesses vetores de velocidade, tá? Aqui eu vou enfiar também. Tá bom? O que acontece com a pressão agora? Já vou falar um pouco da pressão. Mesma coisa, a gente vai ter que decompor. Por exemplo, vou desenhar um volume de controle aqui. Qualquer um, tá? Vou desenhar um volume de controle. Vamos pôr aqui. Um ângulo, tá? Vamos supor que o volume de controle seja assim, tá? Vamos supor só para nós nos ubicar, tá? Pronto, imagine que os cometas entrando aqui e está saindo por aqui, né? Está saindo por aqui. Como que a gente comporia essa pressão? Tá? Imagina que todo esse daqui seja o volume de controle, né? Todo esse daqui seja o volume de controle. Entrando por aqui, saindo por aqui. Como que a gente faria essa pressão, por exemplo? Ou peso, por exemplo. Vamos peso mais fácil, né? Peso, pega o centro aqui. Pega o centro. E você faz o quê? Calcula aqui, né? Somente mg, né? Para baixo. Seria menos mg, né? Tá bom? Então o que você teria aqui? Seria aqui as forças de corpo seria igual a menos mg vezes j, né? Vezes j. Ou basicamente você teria aqui forças de corpo em x igual a 0. Forças de corpo em y igual a quê? Menos mg. Basicamente é isso, tá? Lembra um pouco de... Putz, apaguei tudo aqui. Enfim. Deixa eu só colocar aqui um menorzinho. Pronto. Então mais ou menos isso, tá? Esse aqui é o desenho de novo. Pronto. Desenho aqui simples só para completar. Pronto, esse seria o meu volume de controle, tá? Entrando assim, então já temos o peso aqui. Seria o meu peso, né? mg. E agora, o que acontece com a pressão? Essa pressão seria... Lembra que quando a gente faz uma análise de volume de controle, a gente vai ter está cortando aqui, né? Magicamente a gente está cortando aqui. Magicamente está fazendo uns cortezinhos aqui, né? Imaginariamente está cortando um pedaço, mas o fluido continua, né? Então todo esse fluido que está aqui fora, ele está fazendo uma pressão. Como que a gente representa isso? Representa como uma pressão saindo, tá? Como que a gente representa? Representa desse jeito. Com uma pressão aqui. E outra pressão saindo. Sempre saindo, tá? Sempre para fora do volume de controle. Sempre para fora. Não importa por onde está escoamento. Importa só a área, tá? Aqui a área, então, estamos cortando toda essa parte de fluido aqui. Estamos cortando toda essa parte do fluido aqui. Toda essa partezinha aqui. Aqui estamos cortando toda essa partezinha aqui. Então, todo esse fluido faz uma pressão. E essa pressão, como que a gente apresenta? Com uma pressão para fora, tá? Do volume de controle. Aqui para fora sempre. E como que a gente calcula isso? Lembra que a força... A pressão é a força pela área, né? Então, ou seja,
a pressão vai ser o quê? A força vai ser o quê? A pressão vezes a área, né? Então aqui vai ser pressão 1, área 1, em forma vetorial também. E aqui vai ser pressão 2, área 2. Então, não sei o valor da pressão. Se for atmosférica é zero, tá? Se for atmosférica é zero. Então, como que ficaria, por exemplo, aqui as forças? As forças superficiais seria o quê? A pressão, basicamente. Só que aqui você vai ter que analisar, né? Seria pressão 1, área 1. A área 1 tem a parte vetorial. Mais pressão 2, área 2. Entrada e saída. Tá bom? E como que ficaria isso em X? Bom, vai depender do ângulo, né? Vamos colocar uns ângulos aqui, só para não se perder. Θ, que seja aqui, θ1. Alfa, colocar. Alfa. Deixa eu marcar outra cor que não dá para enxergar isso aí. Alfa. E aqui, beta. Tá bom? Só para não confundir os ângulos. Então, como que ficaria aqui a decomposição, por exemplo? Eu quero saber as forças superficiais em X. Superficiais em X. Como que eu vou fazer? E depois as forças superficiais em Y. Como que eu faria isso? Então, basicamente, faço o quê? Decompõe isso aqui, né? Basicamente, se você observa aqui o ângulo, do lado do ângulo vai ser o quê? Vai ser cosseno, né? Mas lembra que está olhando para trás. Em X, lembra que o eixo X está por aqui e Y por aqui, né? Então, basicamente, seria o quê? Menos pressão 1, área 1, vezes cosseno de alfa, né? Esse componente, só que olhando para trás, né? Seria, se você está observando ali, seria basicamente essa componente aqui, né? Menos, né? Menos, né? Essa componente. Bom, e agora na saída. O que eu vou ter na saída? Aqui. Vou ter esse componente aqui, positivo, né? Seria mais. Então, tira essa setinha aqui. Mais pressão 2, área 2. Mais agora porque está olhando para frente, né? Então, cosseno de beta. E as forças superficiais em Y. Na entrada, o que eu vou ter? Na entrada, olhando aqui, seria essa componente aqui, que seria negativo no eixo Y, né? Então seria o quê? Menos pressão 1, área 1, vezes seno de alfa. E na saída, negativo também, né? Menos pressão 2, área 2, seno de alfa. Seno de beta, perdão. E é desse jeito que a gente calcula as forças superficiais. As forças de corpo, que é somente o peso, menos mg. E as forças superficiais, que seria a pressão em forma vetorial. Então tem que decompor cada uma na entrada e na saída. Se for atmosférica, já corto direto, não precisa calcular, né? Zero. Tá bom? Então é desse jeito que a gente decompõe. Depende do ângulo. Sempre depende do ângulo. Tanto as forças, tanto a velocidade, quanto as forças aqui, tá? As forças externas. Tá bom? Aqui ele fala as forças externas, forças de corpo superficiais, ele dá um exemplo. Tá bom? E basicamente seria isso. A parte principal já está dada aqui. Então basicamente você tem que saber o quê? Decompor as velocidades, seno e cosseno, e decompor as forças, né? Tanto que as forças de corpo, que seria o peso, que é bem mais fácil, e as forças superficiais, que seria a pressão, que é um pouco mais complicado, tá? Então vai fazer desse jeito aqui. Mas nada que na prática você não consiga fazer. Aqui te dá uns exemplos, inclusive. Bom, vocês façam os exemplos, que aí fica bem tranquilo, bem entendível, tá? Bem melhor do que eu explicando aqui. Tem vários exemplos aqui. Tente fazer, que um deles pode cair na prova também, sem problemas. Tem vários exemplos, tá? E depois fala um pouco da rotação movimento angular. Não? O movimento angular é basicamente a mesma coisa, tá? Lembra que a gente tinha essa equação? Aqui do momento, né? E do momento angular é basicamente, né? Vou colocar aqui, para que não se confunda. Conservação da quantidade de movimento angular. Não vou entrar muito em detalhe, que não vamos aprofundar nisso. Mas uma hora vamos precisar, tá? Para bombas, essas coisas. Para equipamentos rotatórios, né? Esse é para forças lineares, né? Sempre vão para frente, para trás, para cima, para baixo. Tá bom? Esquerda, direita. E essas forças tem a ver com o quê? Com rotação, tá? Basicamente, o que te diz aqui? A equação quando tinha movimento angular seria... Lembra que a gente tinha esse daqui, né? No volume de controle. Mais... soma das vações mássicas na saída menos soma das vações mássicas na entrada igual a
Uma forma geral de equação, esse termo de acumulação. A única diferença aqui vai ter o quê? O raio, produto vetorial vezes a velocidade, tá? No momento linear você tinha velocidade, aqui vai ter o raio, essa velocidade. Raio, essa velocidade. E o que seria a resultante disso? Basicamente seria o quê? O torque, tá? Torque resultante. Isso tem a ver com o que? Com rotação, bomba, quanto torque vai ter uma bomba, equipamento rotativo, equipamento dinâmico. Vocês vão ver em mecânicas de sólidos também a mesma coisa. A equação é a mesma, tá? A única diferença, que como a gente tinha mostrado lá no outro capítulo, lá no movimento linear, esse vai ser o torque gerado na saída, quanto vai fazer girar o equipamento, e o torque gerado na entrada. Quanto vai fazer girar o equipamento na entrada. E esse é o torque acumulado no sistema, né? Dentro do sistema. E é o torque resultante. Justamente aqui, geralmente o objetivo é calcular o torque resultante. Mesma coisa, aqui você decompõe em x e em y, tá? Tá bom? A única coisa que você tem que lembrar é, por exemplo, se tem um raio, vamos desenhar os raios aqui. Vamos por o raio indo para lá. Raio indo para lá, tá? 3 casos de produto vetorial, né? Para você saber como fazer em eixo x e em y, tá? E agora vamos desenhar a velocidade. Vamos supor velocidade indo para lá, velocidade indo para horizontal e velocidade indo com um ângulo. Tá bom? Então, qual seria o cálculo do produto vetorial aqui? Como seria o cálculo do produto vetorial? Então aqui, R por V. O que seria esse cálculo? Regra da mão direita, né? Regra da mão direita. Se esse R, vou colocar os nomes aqui. R, R, R. E aqui os velocidade, né? Velocidade, velocidade, velocidade. Tá bom? Lembra que aqui tem um ângulo, né? Teta. Se tem um ângulo, você vai poder observar que vai ter duas componentes, né? Tá bom? Duas componentes. Então vamos lá. Como seria esse cálculo? O produto vetorial aqui seria basicamente... Deixa eu tirar aqui só. Quando são perpendiculares, é basicamente RV. Quando tem a mesma direção, lembra que o aumento é zero, né? R por V igual a zero, né? E quando tem um ângulo, lembra que essa componente que está na mesma direção não interessa, tá? Porque está passando pelo mesmo centro, então não vai ter momento. A que interessa somente essa outra componente. Então, se você observa esse desenho, esse produto vetorial vai ser o quê? R vezes V e somente essa componente. Essa componente seria o quê? V seno de θ. Bom, se tem ângulo, somente considera essa componente. Como se estivesse multiplicando essa componente, esse raio com essa componente aqui, cinza. Que seria, nesse caso, V seno de θ. Bom, se somente tem componentes saindo do mesmo centro, no mesmo sentido, zero. Se é perpendicular, RV somente. Basicamente seria isso. Daí tem a regra da mão direita, se vai para cima, para baixo, positivo ou negativo, né? Nesse caso, por exemplo, seria o quê? Regra da mão direita, negativo, né? Que seria menos. Seria menos, né? Sentido do relógio, sentido horário, negativo, né? Regra da mão direita, indo para baixo, está puxando para baixo, né? Então, negativo. E aqui, puxando para cima, o primeiro caso. Aqui é o primeiro caso. Puxando para cima, positivo, saindo da tela nesse caso, né? Então vamos lá, né? Então, é desse jeito que você utiliza, é desse jeito que você aplica esse produto vetorial e desse jeito que calcula o torque. Ele está relacionado com o raio, lembra que a velocidade tangencial é o raio vezes a velocidade angular. Basicamente seria isso. Já vou fazer um exemplo agora para vocês terem uma ideia, tá? Como calcula a velocidade angular, função da rotação em RPM. Basicamente a velocidade angular é 2πn por 60. Tá bom? Energia cinética rotacional, equação do momento angular, justamente o que eu falei agora, né? Regra da mão direita. Tá bom? Bom, acho que é isso, por enquanto. Por enquanto é isso. Isso se aplica para quê? Para equipamentos rotativos, né? Bombas, compressoras, ventiladores, todo equipamento rotativo. Então é muito importante que vocês conheçam como que funciona isso daqui. Eu vou fazer 2 exemplos ali, tá? Para vocês. E dá uns exemplos aqui. Façam esses exemplos, justamente um deles está na lista, eu acho. Como calcula um sistema aspersor, qual que seria a geração? Quanta potência ele consome?
Então essa parte é muito importante que vocês conheçam. E o capítulo seria basicamente isso, tá? Já vou passar alguns exemplos para a gente continuar a conversa, tá? Um abraço.